Abra a tua Bíblia aí, em Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Então, já é a terceira semana, a gente vem trabalhando aqui, refletindo sobre essa série de lições das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje a gente vai falar da terceira igreja. A gente já falou da igreja de Éfeso, nós falamos na semana passada sobre a igreja de Esmirna, e hoje a gente vai estar pensando um pouquinho sobre a igreja de Pérgamo. Então, Pérgamo tem uma grande pergunta: quem é o seu Senhor? Quem é o seu Deus? E a gente vai estar refletindo sobre algumas coisas para estar respondendo isso aqui. Então, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escrevo: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer o alimento sagrado e sacrificado a ídolos, e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, João, chamado servo de Jesus, por conta da perseguição que existia ali naquele período, no primeiro século, os discípulos, alguns apóstolos de Jesus, o próprio apóstolo Paulo, haviam morrido. Então, o que a gente tem de informação é que ele foi banido supostamente para uma ilha deserta, que seria uma colônia penal utilizada para poder exilar as pessoas que eram subversivas, que ameaçavam o Império Romano, aqueles que eram contra o culto ao imperador que acontecia ali. E lá, João ele tem uma revelação. E a revelação que ele tem é do próprio Jesus, diz lá o capítulo 1, no primeiro versículo também, uma revelação e com uma visão espetacular. Então ele vê um Cristo majestoso, com uma voz que parecia som de muitas águas, o seu rosto parecia o sol resplandecente. E eu falei aqui, venho falando que revelação vem dessa palavra grega que é transliterada. Transliterada é quando a gente lê exatamente como está no grego. Então, Apocalipse é uma palavra grega que significa descobrir aquilo que está encoberto, aquilo que está escondido. Então, é você lançar luz sobre algo que está obscurecido. Então, João ele tem essa revelação sobre verdades históricas, coisas que aconteciam ali, algumas situações que se projetavam para um futuro um pouco mais próximo, e dentro da revelação grandiosa de Deus, algo que alcança todos os tempos, uma mensagem universal, que hoje a gente recebe aqui, e a gente tem também lições a respeito dessa revelação dada a esse seguidor de Jesus chamado João. Então, Jesus ele passa a João mensagens especiais, mensagens que são aplicadas à vida de comunidade cristã, mensagens que são aplicadas a governos, mensagens que são aplicadas a pessoas, sejam elas da igreja ou não, mensagens que nos alcançam também hoje aqui, 2000 e poucos anos após. Então, são 7 cartas que ele escreve a 7 igrejas existentes naquele tempo, situadas ali na Ásia Menor. Então, lá em Apocalipse 1:11, a gente vai ver que ele direciona, tem um mapinha ali, com a trajetória de cada carta. Então, a primeira para Éfeso, depois para Esmirna, depois para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, aquela que faz o contorno descendo ali para a direita de vocês. Então, cada carta ela se divide, parece que muito que estrategicamente, que engenhosamente, sobre uma apresentação do próprio Cristo. Então, a gente vê em cada introdução de cada carta, apresentando esse Cristo majestoso, e aqui Cristo ele tem na sua boca uma espada
de dois gumes, um elogio que ele sempre faz à cidade, ou à igreja, uma censura. Ontem, na semana passada, a gente viu que a carta a Esmirna, ela não tinha nenhum tipo de censura, uma chamada para o arrependimento e, finalmente, uma mensagem de esperança. O nome dessa cidade aqui, Pérgamo, está associado à palavra pergaminho, ou a esse objeto pergaminho, que é aquela pele de animal utilizada para poder escrever antigamente. Então, se produzia isso nessa cidade. Então, em Pérgamo também existia uma biblioteca que diziam ter mais ou menos ali uns 200 mil rolos de escritos de todo tipo, de filosofia até a escritos religiosos. Então, a gente vai ver que não só ela, mas como quase todas essas cidades aqui, para que João escreve, são cidades importantes, são centros culturais importantes também, onde o conhecimento ali era conhecimento acumulado, eram cidades sofisticadas, o conhecimento ele era disseminado, passado para todos os seus habitantes e aplicado, e as pessoas viviam aquilo ali. E o cristianismo, naquela cidade ali, já é algo que é muito diferente daquilo que o pensamento grego, o pensamento romano, um pouco mais sofisticado, pensava a respeito de religião, e eles tinham também um panteão deles. A gente vai ver na história que o panteão grego, os deuses gregos, eles passam a participar do panteão romano também, só muda o nome, mas os deuses têm as mesmas forças e atividades. E o cristianismo ele entra com essa fé monoteísta, com essa fé de um Cristo, de uma trindade, de uma fé em que homens adoram alguém que acabou de morrer alguns anos atrás, e muito estranha ao ambiente greco-romano. Roma era o grande império naquele tempo ali, então eles estranhavam e se sentiam, em determinados momentos, ameaçados pela prática do cristianismo. Então, o Cristo ele morre por ser uma ameaça, depois que ele morre, acha que tudo está resolvido, mas, de repente, falaram que Jesus ressuscitou. Então, reacende a fé cristã, e ela começa a se projetar por todo o mundo. Paulo foi um dos que ajudou essa fé cristã a se propagar por todo ali o Oriente, por todo o ambiente asiático ali, é aquilo que a gente chama alguns países da Europa hoje. Então, Pérgamo tem assim lições importantes a partir daquilo que Jesus Cristo enxergou na atividade dessa igreja, e ele viu como virtude, mas ele viu também que tinha alguns problemas ali, e ela pode nos ensinar ainda hoje. E uma das primeiras coisas que eu observei aqui é que ali em Pérgamo havia um chamado para a gente poder conseguir identificar exatamente quem de fato pode lutar por nós. E aqui já vai uma afirmação. Você precisa saber quem de fato luta por você. É você mesmo que luta pela tua causa? É teu pai, é a tua mãe? Hoje, o Dia das Mães, às vezes, eu falei da Sininho aqui, figurando a mãe no Connect, e cada um tem a sua mãe ou pai aí que luta por você. Você tem força própria, você está emancipado, você é um religioso, e você entrega o esforço das tuas batalhas na mão de algum Deus, de um divino, se você não é cristão, ou se você é cristão, nas mãos de Jesus Cristo. Então, quem de fato luta por você? O texto de Apocalipse 2, no versículo 12, diz: ao anjo da igreja de Pérgamo, anjo aqui seria o pastor, o presbítero, o responsável pela igreja, seria eu lá, tá? Não anjo celestial, mas um anjo mensageiro de Deus, uma pessoa, aqui está se referindo a uma pessoa humana. Escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E já é interessante, logo de início aqui, quando o texto ele fala espada afiada, isso aqui era uma palavra muito comum, e que dentro daquele ambiente romano, e os cristãos também de lá, eles conheciam isso aí, é a palavra ronfaia, que dentro do latim romano significaria gládio, de gladiador. Então, é uma espécie de uma faca ou de uma espada, que ela tem fio dos 2 lados, ela era muito temida, era uma faca ou uma espada, uma espécie de um punhal especial que ficava junto à armadura do soldado romano. Então, aqui o texto está dizendo que as palavras é daquele que tem uma espada afiada de 2 gumes. Então, alguém que é muito poderoso, que também tem uma arma muito poderosa em suas mãos. Pérgamo foi
também um grande centro religioso. Possuía, por exemplo, templos para Zeus, para Atena, para Asclépio, que na mitologia é o deus da medicina e da cura. Eu acho que tem aí um visualzinho, uma artezinha dele, está ali. Então, Zeus e Asclépio, eles eram chamados ali em Pérgamo de Zeus Sóter e Asclépio Sóter também. Sóter é uma palavra grega que se utiliza para chamar Salvador. Jesus Cristo, por exemplo, ou Jesus Sóter, Jesus Sóter, significa Jesus Salvador. Então, Jesus Cristo ele era chamado também com esse sobrenome. Então, já vê o conflito aqui. Então, você tem um monte de divindades ali e que são consideradas salvadoras, ou deuses salvadores também dentro daquele ambiente, que é um ambiente imperial romano. E que o cristianismo ali é algo estranho. Esse Asclépio, que na mitologia é o deus da medicina e da cura, e tinha como símbolo um bastão, que está ali também, com uma serpente enrolada, que significava todo o poder da cura está em suas mãos ali, que hoje a gente tem isso como símbolo da medicina. Se você pegar o texto de Apocalipse 12:9, por exemplo, você vai ver que está escrito lá, porque a antiga serpente, Satanás. Então, quando se refere à serpente aqui, é o mesmo, se refere diretamente, ou está ligado diretamente aqui, à ideia de um Deus que é adorado e divinizado também dentro dessa cidade. Então, você vai ver que a quantidade de deuses, a quantidade de plano religioso que existia ali. Não bastasse isso, existe também uma ideia, um escrito, de que os romanos, um pouquinho antes da era cristã, eles dedicaram um templo ali àqueles que eles chamavam o Divino Augusto. Então, todo imperador romano, depois de morto, ele é considerado também divino, é considerado um deus. E a deusa Roma também. E eles dedicaram um novo templo em Pérgamo para esses dois seres divinizados. Então, Pérgamo ele se torna o principal, o mais importante local daquilo que eles diziam que era o culto ao imperador. Não existia a liberdade religiosa ali, o culto ao divino imperador ele era obrigatório, a recusa a cultuar o imperador ou aos deuses, todos esses deuses aqui, tanto dentro do campo romano como em Pérgamo ali especial, consistia numa alta traição ao império, a Roma, e sujeitava os opositores, aquelas pessoas que não queriam se sujeitar a isso aí, a julgamento, severa punição e às vezes até a morte. Então, ser cristão em Pérgamo era uma escolha muito perigosa. O cristianismo, nesse momento, ele ainda era um cristianismo nessa cidade aí, em alguns lugares pontuais daquele tempo, era uma escolha muito perigosa. Por isso que lá em Esmirna, porque aquele é ser fiel até a morte. Então, você tinha que fazer a escolha de se entregar ao Evangelho a ponto de até morrer. E aqui valia a mesma notícia. Então, é por isso que Jesus ele vai revelar, lá em Apocalipse 2:13, que lá era a habitação de Satanás. Porque tinha deuses de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto. Até o culto ao imperador existia ali. Então, ele vai dizer, eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, do adversário. Essa realidade, se a gente figurar ela em outras ideias, ela não é muito diferente daquilo que a gente vive hoje. Porque hoje o diabinho de chifre vermelho com rabo, né, que foi desenhado aí pela Idade Média, a gente já abstraiu ele da nossa imaginação, mas a gente sabe que ele está enrustido aí num monte de lugares. Desde as potestades mais perigosas até os diabinhos de estimação, que às vezes eu falo aqui, que está ali no supermercado, né, que está entre o volante e o espaço entre o teu banco e da tua esposa, que ele está ali te atentando, peçonhando para o marido poder largar o carro na mão da esposa e dizer que ela nunca vai aprender a dirigir. Enfim, o mundo hoje, ele ainda é atacado. No mundo hoje, ainda existe a presença desse ser maligno. Lá em 1 João 5,19, diz que o mundo todo está sob, em algumas versões, jaz o maligno. Então,
o nosso adversário, o principal adversário do homem, o adversário das nossas almas, o adversário do próprio Cristo, o arqui-inimigo de Deus, ele está nesse mundo. Esse mundo aqui, o texto está dizendo, não é dele, mas ele habita aqui. Ele faz arruaça por aqui. Ele rodeia a nossa vida, ele influencia o nosso pensamento, ele provoca a maldade que existe no mundo e, de várias maneiras, conduz a pessoas a servi-lo de alguma forma, às vezes sucintamente, para que assim elas possam ter uma vida dominada por ele e até a alma também dominada por ele. Então, isso ainda é uma realidade presente. Então, João fala de algo que acontecia ali, mas que a gente vai ver que na história, de tempo a tempo, o Satanás ele vai estar em algum lugar, ele vai estar em algum ambiente, ele vai estar usando alguém, alguma pessoa. E às vezes, nós próprios, para poder fazer a maldade, para poder lesionar, para poder afastar outros do caminho do Senhor. A referência a Jesus como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes aqui, ou o nosso gladiador, no contexto aqui quer dizer que é Jesus quem possui a melhor arma, é o que o texto está querendo dizer para a igreja de Pérgamo. Ele fala, o Cristo, Jesus Cristo, aquele que tem a espada de 2 gumes, é o verdadeiro gladiador de vocês, não é Zeus Sóter, não é Asclépio, não é Atenas, não é Baco, não é o culto ao imperador, não é aquele a quem eles servem, é Jesus Cristo o Senhor. Então vocês têm que permanecer de pé, vocês precisam saber se posicionar e saber quem luta por vocês. Isso é uma verdade, uma realidade que precisa entrar no nosso corpo, precisa entrar na nossa mente e precisa se tornar um exercício prático no nosso dia a dia, porque todo dia a gente quer lutar contra os poderes, às vezes celestiais, e poderes terrenos, com a força do nosso braço, e a gente não consegue isso. A palavra de Deus ela vai mostrar o tempo todo que o homem por si só, enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Que a gente não deve depositar a nossa esperança na força do nosso próprio braço. Mas o mundo que a gente tem vivido, o tempo que a gente tem vivido, um tempo da autossuficiência, você escolhe você mesmo para lutar por você. Ou então você escolhe coisas, algumas armas físicas, a arma do dinheiro, a arma da arrogância, a arma do título, a arma da carteirada, da tua posição social, para você tentar se impor diante de situações e você se tornar um vencedor. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que tudo que você possa fazer ainda é insuficiente diante do poder de Deus, ou diante da força contrária que pode vir contra você. E a gente precisa saber que você pode, mas você não pode muito. Satanás, ele pode, às vezes ele pode um pouco mais que você, porque ele é um ser espiritual. Ele tem uma capacidade que você não tem. Mas, por outro lado, você tem um Cristo que não tem aquilo que ele tem, que é todo o poder, toda a força, toda a glória, que é aquele que pela palavra, ele faz realidades mudar. Pela palavra, ele do nada, ele cria alguma coisa. Pela palavra, ele desfaz algo criado e transforma em outra. Então, apesar da perseguição, não eram coisas, não eram governantes ou pessoas que decidiam sobre vida, sobre caminhada, sobre morte dos crentes de Pérgamo, mas Jesus Cristo com a sua espada afiada. E a gente vai ver no Novo Testamento que a espada do crente é a palavra. Mas a palavra que sai da onde? Da boca do Cristo, porque às vezes essa mesma palavra que a gente diz que é a nossa espada afiada é a palavra que mata, que persegue, que intolera, que dificulta a vida do outro. Mas a gente precisa entender e buscar nessa palavra aquilo que realmente é o Cristo falando e vivendo em nós. Aí sim, essa palavra desse Cristo, ela vai mudar situações, ela vai combater o nosso bom combate, porque lá em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e ela é eficaz.
diz que ela penetra ao ponto de dividir a alma, junta e as medulas, e julga o pensamento e as intenções de todas as coisas. Então, enquanto outros sucumbiram, aqui vem um elogio para Pérgamo, escolheu quem era o seu principal soldado, o seu primeiro soldado, o seu gladiador, Jesus Cristo, o Senhor. Aí em Apocalipse 12, 13, na segunda parte, diz: você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à fé em mim diante de todas as coisas que estão acontecendo, diante de toda a perseguição. Sabe por quê? Porque eles sabiam escolher quem lutava por ele. Quem tem lutado as suas batalhas? Quem tem lutado as suas lutas? A quem você tem entregado aquilo que para você já é quase derrota certa? Você fica com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia o Raul? Ou você entrega para o teu Senhor? Você entrega para Jesus Cristo, esse que tem a espada de 2 gumes, que pode ser o teu e quer ser o teu gladiador. Outra verdade que a gente pode enxergar aqui nesse texto é que, em determinados momentos, e no tempo que a gente vive, a gente não pode se deixar levar pela licenciosidade. Então, não basta só eu saber e aceitar que Jesus é quem luta por mim. Isso é necessário, mas não basta só isso, isso não é o suficiente. Então, Pérgamo aqui sabia e aceitava que Jesus é quem lutava por eles. Mas isso não era o suficiente, porque não resolvia o problema do dia a dia, da caminhada. Porque a gente aceita Jesus, a gente mergulha ali no batistério, mas a vida do crente, ela vai começar de verdade, depois que você aceita Jesus, na tua caminhada. É no primeiro dia ou nos segundos após você aceitar Cristo, o Espírito Santo entrar no teu coração. Aí vai começar os enfrentamentos. Aí vai começar esse conflito da carne e espírito. Aí vai começar a tua alma, os teus pensamentos a lutar contra a sua vontade. Ou o Espírito Santo de Deus te dando uma direção e você inclinado a aceitar outras coisas. Eu falo sempre aqui, mas isso aqui é um dado diferente de um outro lugar, que diz que 97% dos brasileiros afirmam, não são cristãos não, mas afirmam acreditar totalmente na existência de Deus e de Jesus Cristo. Então, Datafolha, é uma entidade, uma organização aí laica, fez uma pesquisa de campo e falou, olha só, 97% dos brasileiros acreditam na existência de Deus e de Jesus Cristo. Só que esse dado, assim como aqueles outros que eu trago sempre, que 1/3 da população, 80% dos brasileiros se dizem cristãos, ele não tem sido o suficiente para mudar a situação da nossa nação. Então, por mais que a gente saiba e que a gente aceite essa ideia de que Jesus Cristo ele é real, de que Deus ele é existente, isso não tem sido suficiente para a gente mudar a realidade da nossa nação. E eu vou estreitar um pouco mais, não tem sido suficiente para mudar a realidade da nossa vida. É a Vivi que está ali? Não, né? Eu vi a menina ali igualzinha a Vivi, mas não é não. Caramba, eu estou vendo aqui, está vendo? Eu olhei para ele e eu vi a Vivi, hein? Jesus advertiu lá em Mateus 7, 21. Todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Então, olha uma afirmação, olha uma observação do próprio Cristo, lá em Mateus, e fala, ó, nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, vai entrar no céu. E a gente vai ver outros textos também que vai dizer que no céu a gente vai ter muitas surpresas. Vai ter gente lá que nem para você vai rolar estar lá. Tu vai falar, não acredito. Esse não. Quero descer. Esse cara está aqui. Não, não dá, não pode. Mas o cara aceitou Jesus. Uns 45 lá do último tempo. E você está olhando para ele subindo, quando chega a tua vez, tu fica e fala, estou falando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Então, uma advertência
que retrata todas essas realidades aqui, que não basta só você ser um simpático, você só saber, você acreditar na existência de Deus, você, né, excluir a ideia da evolução e falar, não, poxa, eu sou criacionista. Não basta nada disso. Você precisa dar um passo maior, e esse passo, depois de você aceitar o Cristo, você vai precisar empreender uma caminhada que evidencie a escolha que você fez. Porque tem aqueles também que dizem que aceitou Jesus, mas nunca, do dia que se batizou até o dia que foi para o céu, teve uma vida compatível com o Evangelho. É difícil de eu julgar e da gente saber, mas talvez foi por um ato emocional, uma circunstância qualquer de dificuldade que estava passando naquele momento, e se entregou, de certa forma, à palavra de Jesus Cristo, mas de forma superficial, enfim, mas que não teve essa experiência real, porque a experiência real com Jesus Cristo, ela tem que ser, ela precisa, ela é transformadora. Ela é transformadora. Quando o Espírito Santo de Deus ele está em você, ele te provoca o tempo todo a mudança, a você acertar ou reacertar os seus passos. Então, o motivo desse retrato pessimista, aqui no caso de Pérgamo, era a licenciosidade. E para a gente também. A licenciosidade tem enfraquecido o nosso Evangelho. A licenciosidade tem enfraquecido a nossa caminhada, tem esfriado o Espírito Santo, o agir de Deus na nossa vida. E o que é a licenciosidade? É uma palavra que vem de licencioso, que é aquele que abusa da liberdade. É aquele que agride normas e convenções sociais, aquele que é desregrado, aquele que é indisciplinado, tudo o que tem acontecido nesse momento. A gente tem feito uma confusão daquilo que é liberdade, que é algo legítimo, é algo construído e dado por Deus para a gente poder viver com arbítrio nesse mundo, de forma voluntária, para a gente escolher, inclusive escolher rejeitar a Deus. E a licenciosidade é que você abusar de todos os critérios daquilo que seria uma vida minimamente organizada, minimamente disciplinada. E a gente vive um tempo em que não se pode falar nada, não se pode dar algum tipo de opinião, porque tudo tem erro, tudo as pessoas vão querer relativizar e às vezes só para poder prejudicar você, mas naquilo que você tem como consciência, por exemplo, a tua consciência e liberdade religiosa, às vezes ela não pode ser afirmada com muita veemência, porque vão achar que você está começando a praticar intolerância, mas a intolerância, às vezes, o tempo todo é impraticada, são praticadas contra princípios que você tem, de falar, poxa, isso para mim não rola, eu te aceito desse jeito, tá, você é meu amigo, mas, cara, eu não concordo com o que você faz, com o que você pensa, com o teu modo de agir. Aí talvez alguém vai dizer que é um preconceito. No texto aqui, em Apocalipse 2:14, diz assim, no entanto, aí vem um problema. Eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí, está falando para a igreja, é uma mensagem interna, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, Balaão ele foi um profeta mesopotâmico, mas que viveu lá no tempo do Antigo Testamento, a quem Balaque, que era o rei de Moabe, Moabe era um povo que estava sempre ali em confronto com o povo de Israel. Então, Moabe, Balaque, ele dá instrução para esse Balaão, que ele era um profeta conhecido, um vidente conhecido, para ele ir até lá, no acampamento de Israel, e amaldiçoar aquele povo. Então, isso está lá em um texto de Números, a partir do capítulo 22, você vai ver essa história, essa narrativa. E Balaão era um cara teimoso. Ele queria, mas não queria fazer. Foi oferecido grana ali para ele poder fazer também. E Moabe também não aceitava nada que não fosse, era o rei, nada que fosse contrário à vontade dele. O que acontece aqui, tem um negócio muito pitoresco que acontece nesse texto, que os dois eram tão teimosos, tanto o rei quanto o profeta, que Deus manda uma mula para poder parar Balaão e falar, olha só, você quer amaldiçoar, mas você vai abençoar. Então
Então a mula se põe ali no caminho, empaca, para poder desempacar os dois cabeçudos ali, e ele acaba não amaldiçoando. Mas só que ele era um cara astuto, e a gente vai ver depois num contexto aqui do Antigo Testamento, que ele deixa a dica para Moabe, ele fala, olha só, eu não posso fazer aquilo que o Deus, o grande Senhor, pediu para eu fazer o contrário, ele falou para eu abençoar. Eu até ia para lá para amaldiçoar, mas no meio do caminho ele falou, você tem que abençoar. Então eu tive que abençoar. Mas eu vou te dar uma dica. Esse povo, ele é um povo moralmente fraco. Esse povo é um povo licencioso, desregrado. É só você colocar um docinho, uma iscazinha, uma armadilha que eles vão cair. Conclusão, lá em Números 25:1. O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual. Mandou um monte de mulher para o acampamento, mulheres moabitas. Começaram a se envolver com os israelitas, isso era uma proibição. E o povo começou a comer alimentos que eram sacrificados a outros deuses e se prostrar também a esses deuses aí. Aí deu ruim no negócio. O que Jesus está falando aqui a respeito dos crentes de Pérgamo? Vocês, tem gente aí que não entra num confronto direto comigo, mas deixa sempre uma dica para o outro. Ou o cara ele é um cara faccioso, ou ele é muito habilidoso em causar intrigas. E, cara, olha só. O pastor falou aqui negócio, mas para mim não rola não, cara. O cara às vezes é meu líder aqui, ou alguém que está na nossa convivência. Mas por algum motivo ele não aceita a doutrina, ele pensa diferente, ele interpreta a Bíblia do jeito dele. Ao invés de resolver os problemas com a liderança da igreja, ou procurar um lugar em que ele possa se adequar em termos doutrinários, não. Ele fica disseminando a discórdia no meio do povo de Deus. E às vezes a discórdia, ela começa a provocar essa ruptura da ordem, da organização mínima, do respeito, líder, pastor, membros de um com o outro, da própria igreja. E às vezes, o pior, quando começa a dizer que aquilo que, na Bíblia é um caminho de direção correta, fala, mas não foi bem assim que Deus disse, não é bem assim que está escrito. Toma aí, cara, só um tasquinho, toma uma cervejinha, né? Toma, ainda tira foto e bota no Facebook. Licenciosidade, então vai nas pequenas coisas, não é um confronto direto, mas nas pequenas coisas, vai minando a moralidade, a decência, aquilo que não convém, aquilo que mancha a imagem do cristianismo, às vezes da sua própria igreja, da sua comunidade de fé. Então era isso que estava acontecendo ali. A doutrina de Balaão, ela mostrava ali que não precisava um confronto direto com Deus, falava, eu não quero ser crente, mas sim, uma estratégia fantástica, seja crente, mas um mau crente, um crente meia boca, um crente sugismundo. Sabe para quê? Para você sugismundar mais um monte dentro da igreja também, para você começar a dar pitaco na vida de cada um que quer andar com Jesus, mas você planta uma sementinha do mal, da discórdia, daquilo que é errado ali, quando vê o camarada, ele está indo junto contigo. E basta você se apegar, você ser licencioso, e você começa a neutralizar aquele amor que você tinha com Deus, você já não tem mais. Aquele ímpeto que você tinha para poder estar na casa de Deus, você já não tem mais. Porque pouco a pouco isso foi sendo desconstruído dentro de você. Foi o caso de Pérgamo. E às vezes acontece coisas assim, mas não tem nada a ver isso aí. Tu vai para a igreja só para você deixar de fazer um monte de coisa, cheio de proibições. Qual o problema? É só um trago, é só uma cachaçinha, é só um negocinho, mas você está envolvido ali. Você é visto por quem está de fora como aquele que participa. O Johnny estava falando comigo esses dias, não tem nada a ver com pecado não, mas ele falou, cara, tem uns caras aí que ficam, né, tem umas ideias e tal, eu acabei entrando no grupo dos caras e agora eu fico assim, como é que eu faço? Né? Porque vão falar, será que o Johnny também participa de tudo isso? Não tem nada a ver com pecado, problema nenhum, mas já é algo que incomoda o coração dele, porque ele
na posição dele, na opinião dele, ele não queria estar ali, mas acabou indo pela amizade e está ali num grupo que ele não queria estar, de coisa simples, mas não queria estar. Eu não preciso estar na igreja para ser cristão. É a ideia do momento dos desigrejados. Cara, o importante é você ter Jesus no coração. Se você tem Jesus no coração, aproveita a vida, cara. Todo brasileiro tem Cristo. Poxa, Jesus, Deus não é um Deus de amor, tu acha que vai mandar você para o inferno depois? E vai, a partir de coisas simples, vai tirando de você, vai subtraindo de você aquilo que é mais importante, que é o amor de Deus, que é o sacrifício de Cristo na cruz por você. A obra perfeita que ele fez, de às vezes, alguns aqui, de situação tão sinistra, e te tirar do meio do inferno, do meio das trevas, e te transportar para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então, o discipulado com Cristo, daqueles que querem empreender uma caminhada com Jesus, ele precisa ser radical, não tem jeito. Eu quero andar com Jesus, eu tenho que ser radical. Não é radical ser um fanático, ser um intolerante, não. É um radical no Cristo. Cristo, ele era festeiro. Cristo, ele era brincalhão. Cristo, ele era comunitário. Mas Cristo, ele era cheio de compaixão, de amor. Cristo, ele não acatava nenhum tipo de injustiça. Cristo, ele era completamente imparcial em qualquer situação. Então, o radicalismo de Jesus é um radicalismo que o mundo não consegue entender, é um radicalismo que a igreja não consegue entender, é um radicalismo que nós não conseguimos viver. Porque para a gente é muito duro a gente tentar praticar a justiça de Jesus, porque a nossa justiça mata. Vamos matar quem deve ser morto, quem deve morrer. Vamos aniquilar o mal. Enquanto Jesus vai falar, poxa, o mal, ou o coração em que está a maldade, é o maior alvo do meu amor. É o maior alvo da cruz. É daquele que está perdido, do filho que se foi. É ele que eu quero. Mas, na realidade humana, para a gente, isso não vale. Mas o radicalismo de Jesus Cristo é esse, e vai exigir a todo tempo ruptura nossa, porque ser radical com Jesus, ser radical com a palavra que vem do Cristo, não da igreja, não de homens, não de doutrinação, às vezes evangélica, mas do Cristo, ela não admite concessões. Aquele que quiser, você escolhe, você pega a tua cruz, você vem e me segue. Lá em Tiago 4,4, ele vai dizer, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. O que te afasta de Deus? Se afasta disso. Das mínimas concessões. E das piores, sai correndo. Porque você precisa fazer uma escolha. Quem é o seu Senhor? Então lá você tinha esse panteão. Existia uma obrigação. Existia a escolha, ela era mínima. Era algo que vinha pelo decreto imperial. E o cristianismo ele era perseguido, mas hoje você vive num ambiente completamente de liberdade e de voluntariedade para você escolher qual Senhor você quer seguir. E dentre outras religiões, mas a que mais tem afastado as pessoas de Deus, é o Senhor ser o mundo, o seu Senhor ser a tua própria vida, o seu Senhor ser as circunstâncias que existem nesse tempo, o seu Senhor ser aquilo que está no teu bolso. Isso são os deuses desse tempo que têm afastado pessoas do verdadeiro Senhor, que é o Cristo. A cidade ali, ela estava infestada de ídolos e cheia de imoralidade. O próprio Cristo diz que ela está nas mãos de Satanás. E os crentes de Pérgamo não se posicionavam, eram licenciosos. Se apegava à doutrina de Balaão, dos nicolaítas, eles faziam concessões.
achavam tudo normal. E a fé e a espiritualidade apodrecendo. E nesse mar de imoralidade aqui, alguns faziam a escolha certa. Lá no versículo 13 de Apocalipse 2, a última parte diz que um homem chamado Antimpas, ele era uma testemunha fiel. Antimpas, minha fiel testemunha, então Marte aqui, ele foi morto nessa cidade onde Satanás habita, muito provavelmente, porque ele se recusou a ser licencioso, ele se recusou a se prostrar a outro Deus que não fosse Jesus Cristo, a que não fosse Deus do céu. Então, a despeito do martírio que ele enfrenta ali, ele renuncia o panteão romano, o comportamento imoral, ele renuncia à imoralidade de Pérgamo e ele escolhe servir o Senhor e o Salvador, Jesus Cristo. E é a escolha que você precisa fazer hoje também. Josué, lá no Antigo Testamento, inclusive nesse mesmo texto, ele reprova o comportamento de Balaão, ele também se posiciona. E ele diz para o povo lá em Josué 24:15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Mas eu já fiz a minha escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Jesus também lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quem você tem servido? Quem é o teu Deus? Quem tem sido o objeto, ou o que tem sido o teu objeto de adoração? Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 6, 11, 12, vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Não deixe que nada te domine. Não se curve a nada, meu irmão. Não aceite nada que seja menor do que Deus. Não aceite nada inferior a Jesus Cristo, por mais que os seus olhos possam achar algum valor. Escolha por Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, você que está em casa. Os seus olhos, deixa eu orar por você. Está terminando o nosso culto. Essa palavra possa estar entrando no teu coração. Lições dessa igreja possa estar sendo suficientes para você dar mais um passo. Não seja licencioso com a tua vida, você já é um vocacionado talvez, um chamado por Jesus Cristo, para estar aqui exercendo uma atividade de reino, para ser um agente de transformador dentro da igreja de Cristo. Então não permita que tua vida seja licenciada ou silenciada, porque você está fazendo escolhas que estão minando a tua espiritualidade. Escolha de fato quem pode resolver seus problemas. Se você acha que é você, desista de você mesmo como a solução dos seus próprios problemas. Coloca na mão de Jesus. Se você coloca isso na mão de alguém, de coisas ou pessoas ou de bolso, coloca nas mãos de Jesus, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite. Que a tua palavra possa estar resplandecendo no coração daqueles que nos ouvem. Deus, obrigado por esse dia, um dia em que a gente separa para comemorar o Dia das Mães, as nossas mães. Aqueles que não têm, Pai, que na lembrança e no coração possa estar grato por um dia ter convivido com suas mães aqui pela terra. Deus, abençoe a tua igreja, que essa palavra possa provocar reações e modificações transformadores no coração de cada um. Que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa estar com a gente hoje, Pai, durante essa semana, até o dia da tua volta. É o nosso coração grato ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus.